Pessoal, mostrar para vocês, enfim, os dados da Polícia Militar de São Paulo que eu tive acesso. Bom, nós pesquisamos 554 ocorrências. Deixa eu explicar para vocês, isso aqui é uma coisa importante, principalmente para os protetores. De 600 ocorrências, a média de constatação de maus tratos é de uma ocorrência. Muitas denúncias que chegam para a gente, elas às vezes não são, às vezes cai entre nós, cai só entre nós. Briguinha de vizinho, tá? Mas nós vamos atender. Dessas que eu estou falando, 554, são efetivamente ocorrências de maus tratos aos animais. Ok? Foram autuadas 643 pessoas, então vejo que 554 ocorrências produziram mais pessoas autuadas. Por quê? Porque São Paulo tem uma característica, aliás, eu acho que é o Brasil, uma característica interessante, que é cultuar a rinha. Rinha de galo, rinha de canário. Cachorro eu não vi ainda, mas rinha de galo e rinha de canário direto. Bom, pesquisei as fichas criminais de 643 pessoas. Deu um trabalho. 643 pessoas. Tá, Infroquim e Infroseg. Dessas 643, 204 possuem registros criminais. Ou seja, 32% das pessoas que nós autuamos possuem registros criminais. Bom, eu tive a curiosidade de fazer o seguinte. Peguei as fichas criminais, vi que 32% têm ocorrências criminais, e eu fui olhando cada uma delas. O crime que mais foi praticado, qual foi? Lesão corporal. Lesão corporal é um crime de violência contra as pessoas. Ok? E se nós pegarmos lesão corporal, crimes com arma, homicídio e roubo, que são crimes que, com violência, de uma forma geral, nós chegamos à seguinte conclusão. 50% de todos os crimes praticados, 52 e 48, pelo desvio padrão dá 50%, 50% de todos os crimes praticados por quem maltrata animais, além dos maus tratos, são crimes de violência contra as pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, há uma conclusão científica de que há, sim, uma relação. Pessoas que maltratam animais, suas fichas criminais indicam que 50% dessas pessoas praticaram crimes violentos contra a pessoa. Bom, e uma última pincelada, por incrível que pareça, das 643 pessoas, 230 praticaram rinha. Rinha no estado de São Paulo, e é importante falar da rinha porque vi que há um tipo específico de rinha, que até então não havia. A gente enquadra as pessoas por maus tratos, o artigo 32. Mas é super interessante esse artigo, porque imagine você como policial atender uma ocorrência com 30 pessoas e 10 delas, ou seja, 1/3 delas, ter passagem criminal, que é o que nós constatamos aí. Ok? 30% das pessoas que cometem rinha têm passagem criminal. Meus caros, disse tudo isso para terminar dessa forma. A Polícia Militar apoia a reforma do Código Penal nos crimes contra a fauna. Eu posso falar isso enquanto representante da Polícia Militar, pedi autorização para o Comando-Geral da Polícia Militar e estou autorizado a fazê-lo. Porque entendo que há informação científica que embasa a necessidade de quebrar o link de violência formado pelos maus tratos aos animais, a violência doméstica, não é? E a violência às crianças. Ok? Foi um prazer. Que eu queria fazer a vocês, e eu queria fazer, na verdade, um pedido. Né? Eu percebo que todos os que acorreram a essa audiência pública aqui convocada pelo nosso querido deputado Feliciano têm essa sensibilidade para a questão dos animais. Conseguem fazer esse link que o capitão Sobis nos demonstrou intuitivamente. Sabem que não pode ser certo a pessoa matar a pauladas um cachorrinho e isso não ser crime, ou isso ser sem maior significação. Quer dizer, eu acho que nós estamos aqui num ambiente onde essa sensibilidade existe. Mas essa sensibilidade precisa ser disseminada na sociedade. Né? Então, é aquele problema de pregar para os convertidos, deputado. Nós já somos convertidos, então nós temos uma crença comum, mas temos um Brasil afora muito grande. E temos uma realidade posta que é a seguinte: o Senado está discutindo esses crimes ambientais. O Senado está discutindo todos os crimes.
Então, se realmente existe uma voz da sociedade no sentido de que essas mudanças que nós preconizamos são adequadas, essa voz precisa chegar ao Senado. E depois essa voz precisará chegar à Câmara. Um dia, oxalá, essa voz precisará chegar a quem ocupar a presidência da República. Porque o Congresso Nacional tem legitimidade democrática para aprovar o projeto, rejeitar o projeto, modificar o projeto. E são pessoas eleitas para isso. Eles têm toda a legitimidade, como o deputado Feliciano tem toda a legitimidade. E, portanto, se a voz dos eleitores, se a voz dos cidadãos puder chegar a esses membros do Congresso Nacional, isso vai contrabalançar vozes que atuam no sentido contrário. Né? Então, essas vozes dessa doutrina penalística tão conservadora que nós temos no Brasil, tão conservadora, né? Vozes de pessoas que têm interesse, até econômico, em não modificar, quer dizer, precisamos dizer isso, há interesses econômicos no tráfico de animais, há interesses econômicos nas rinhas, há interesses econômicos em realização de pesquisas sem qualquer cuidado, enfim, há um universo de interesses econômicos de toda a natureza, né? E, portanto, se a voz dos que têm sensibilidade não for ouvida, a voz dos que não têm será. O animal, que já teve uma legislação em 1934, que até foi invocada por Sobral Pinto em defesa de Luiz Carlos Prestes, dizendo que o Prestes estava se atingindo a sua integridade física e moral, de maneira que não era permitido sequer aos animais, conforme um decreto de 1934. E depois tivemos um código ambiental e agora uma lei ambiental, mas tinha que se dar dignidade à matéria ambiental. E aí a comissão, felizmente, aprovou. Primeiro, trazer, e isso é importante que se diga, né, Luiz? A comissão aprovou como premissa que a matéria ambiental não podia ficar em legislação extravagante. A matéria penal tinha a fauna e a flora deviam ter dignidade penal dentro do código para dar maior valor. Superada essa premissa, saber o que elencar no Código Penal. E aí nós conseguimos sim, quer dizer, o projeto, a relatoria, o encaminhamento do relator geral, Luiz Carlos, nós conseguimos aprovar. Aqui até o capitão chamou a atenção. Mantivemos os maus tratos, mas temos autonomia e as rinhas que elas precisam ser bem enfrentadas, com dignidade penal. Como foi a questão da farra do boi, usamos também como exemplo, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 1997. Nós criamos novos tipos penais, a comissão aprovou, o transporte criminoso de animais, o abandono de animais, e ampliamos as punições para outros crimes, particularmente para os maus tratos, para que não seja pequeno potencial ofensivo. E para encerrar nossa participação nessa contribuição e parabenizando esse desenvolvimento da consciência ambiental. Por que que as penas na questão ambiental, notadamente na proteção aos animais, para alguns ou para muitos, elas ficaram exageradas, exasperadas, porque se está comparando com a vida humana. Só que o equívoco da comissão foi a punição para a vida humana e não para o que se colocou aqui. E o que se fez? Eu vou lhes dar a razão, e o nosso relator lembra, e ele era o condutor, porque todas as votações, ele que encaminhava, e foi um ardoroso defensor e até me prestigiou muito para que eu pudesse encaminhar. Quando votamos as penas para os crimes contra a vida, nós ficamos vencidos. Porque a maioria da comissão, não importa em as razões, claro, nem tudo foi unânime, entendeu que a vida humana, em termos penais, deveria continuar valendo o que era em 1890 no Código Penal. A pena de 6 anos para um homicídio até 20, ou de 12 a 30, se for um crime, um homicídio torpe, um homicídio qualificado, enfim, já estava previsto há mais de um século.
E a comissão, por maioria, apesar de todos os nossos embates, e a minha origem é o júri, é o tribunal do júri, promotor do júri, e eu me inconformei, mas vencido. E aí chegamos nos crimes contra a honra. E o relator era um desembargador de São Paulo, Marco Antônio, e que propôs, pelo menos, manter as penas para os crimes contra a honra atuais no Código Penal, para calúnia, para injúria e para difamação. E qual não foi a minha surpresa de Luiz Carlos, em que houve uma proposta e que estava sendo aprovada de, ao contrário, reduzir, porque há um movimento também nesse sentido, que as penas para os crimes contra a honra fossem meramente financeiras, pecuniárias. Ou seja, aquele que ofendesse penalmente, né, dolosamente, caluniasse alguém, difamasse alguém, injuriasse alguém, enfim, seria condenado a uma pena de multa, a uma indenização em sede penal, mas não prisão. E aí eu pedi desculpas e eu fiz uma defesa ardorosa, que falei, bom, já perdemos na vida humana. A comissão entendeu que a vida humana, eu não sei quanto vale a vida dos senhores, a minha não tem preço, mas 6 anos é muito pouco se alguém tentar contra a minha vida. Eu acho. E assim foi com a honra. E eu disse, olha, estamos diminuindo, quer dizer, vamos tratar penalmente a honra num sentido pecuniário. Há quem diga, porque todos os estudantes de direito, temos aqui estudantes da USP, foi referido, e é tradicional que os bens maiores seria a vida, a liberdade e a honra. E eu disse que muitas pessoas entendem que não adianta viver se não tiver liberdade. E muitos não admitem viver desonrados. E que a honra está acima disso tudo. Talvez que a própria vida. E eu não sei o que houve, o Luiz, na época, até vocês conseguiram inverter. Que não só os colegas da comissão não apenas modificaram o seu intuito de afastar a pena meramente pecuniária, como não só mantiveram as penas propostas pelo relator da matéria, que é um desembargador de São Paulo, como aceitaram a minha proposta e aumentaram as penas para os crimes contra a honra, que está aprovado. E aí, logo depois, julgamos, ou decidimos, a questão ambiental. E eu quero dizer, realmente, eu não sei se as penas estão exageradas, talvez estejam até aquém, embora respeitando algumas críticas. O problema está na omissão em relação à vida humana, em relação ao crime contra a pessoa, mas contra o animal talvez seja até insuficiente. Mas eu acho que a comissão, naquele momento, entendeu a ideologia que se queria criar, não que o Código Penal e o direito penal seja a solução para tudo, mas dizer que ele não cria uma cultura social, ele não inibe comportamentos, ele não muda esse quadro que foi colocado estatisticamente na pesquisa do capitão, não. E a comissão, então, aprovou, e eu diria, até com uma certa facilidade. O deputado estava lá, a promotora, a doutora Vânia, estava lá. Eu mesmo, como relator, fiquei impressionado como todas as propostas foram aprovadas praticamente por unanimidade. E acho que isso já é um sinal de que o caminho começa a ser trilhado. É o que eu podia informar aos senhores. Gostaria de dizer só uma questão com relação ao que foi dito aqui, sobre as vozes chegarem ao Senado. Nós mandamos 200 e quantas mil assinaturas? 240 mil assinaturas no Alô Senado, e estão lá apensadas ao projeto no Senado, todas essas assinaturas. E é claro que se vierem mais 240, 600, 1 milhão, é disso que o Senado vai precisar. Brincando, eu gostaria de dizer o seguinte, nós vamos precisar sair com uma Wilza Carla do Senado para a gente tirar uma Gisele Bündchen da Câmara. Então, o trabalho de vocês, que são assim, especialistas nisso, é muito árduo, tem muito trabalho ainda pela frente, mas muito já foi feito. E a primeira vitória, vocês conseguiram, não é? Que foi trazer da comissão um projeto de lei dessa magnitude.
não é? O avanço que essa comissão conseguiu com esse projeto de lei é uma coisa espetacular. E é claro que o trabalho de vocês ajudou muito, não é, na obtenção desse sucesso, não é? Pois bem, aí fala assim, e todo mundo fala, não, mas o direito penal tem que educar. A 9.605 veio com essa mens legis, com essa ideia, vamos colocar penas menores para as pessoas conhecerem, é um direito novo para as pessoas se educarem, e enfim. Só que nós estamos há 15 anos educando. Eu pergunto, será que depois de 15 anos educando, o que restou? É pessoa deseducada ou é pessoa bandida? Na minha opinião, é pessoa bandida. Então, vamos tratar bandido como bandido, não é? E não como criança que acabou de sair da escola.